criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina em minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Faz um tempo que eu não faço áudio e às vezes eu me pergunto o que se passa comigo. Sendo sincera realmente com os sentimentos que trago, com os afazeres do meu dia a dia. Por que a demora, Jesus, no meu coração de sentar aqui? É certo de que realmente não estou sem fazer nada, mas me dá a graça de me alimentar deste livro, esse livro do céu, que me faz viver, me faz sentir um novo ânimo. E eu fico realmente inquieta quando esses áudios não saem, não por mim, mas pelo Senhor. Porque o Senhor quer que isso se realize assim como pediu a Luísa para escrever. Seria bom se não precisasse, era mais fácil. Mas se o Senhor deseja, dá-me a graça de realizar, colocar em áudio aqui aquilo que já é partilhado no grupo, mas que não é colocado como meditação naquilo que o Senhor me fala ao longo dessas leituras que vou fazendo, ou que o Senhor vai me formando, que o Senhor vai me educando. Dá-me esta graça, Jesus. Eu não brinco quando o Senhor pode pegar a minha vida, pode pegar a minha vontade, transformar em vontade divina. Eu não brinco disso. Não é mentira, é verdade. Porém, os atos parecem ao contrário. Será porque o Senhor me deixou sozinha, assim como Luísa, que é a continuação dessa meditação? E eu já sei o que eu sou por mim mesmo, verdadeiramente. Tudo que é bom, todas as partilhas, tudo é feito porque o Senhor está junto, realizando. Eu por mim mesma não sou nada. Eu já reconheço isso. Eu já sei isso. Eu não sou nada sem a tua graça. Dá-me a graça, Jesus, de realmente
fazer essa meditação com a alma, retomar de novo com ardor, porque é muito bom estar aqui contigo, deixando ser usada por ti. Livro do Céu, volume 1. Como estou seguindo o livro que foi impresso, página 39, dentro do título Jesus quer que a alma toque com a mão o seu próprio nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso a priva de toda consolação e graça sensível, escondendo-se dela. Antes que eu leia o livro do céu, eu queria partilhar com vocês um filme que o Senhor pediu que eu assistisse para que eu soubesse realmente de fato como a vontade humana é nojenta, é suja. Eu realmente tive repugnância nesse filme. Quando eu assisti ao final, eu falei, meu Deus, que tempo perdido que foi esse? Meu Deus, que tempo perdido que foi esse? Porque todos os filmes que eu assisto, eu sempre analiso o que sobrou de mensagem para mim, o que ficou de bom para mim, o que ficou de bom para minha casa, é isso, Senhor. Eu não me conformava de ter perdido tempo, de sentado ali e assistido esse filme com meu esposo. Mas no dia seguinte veio tão claro o porquê que eu tinha assistido, para que eu soubesse realmente o que é a vontade humana. O que é a vontade humana? E que repugnância realmente tem. De qual filme que eu estou falando? A Baleia. Não sei se vocês já assistiram esse filme. É onde o ator Brendan Fraser, ele faz o papel de um personagem chamado Charlie, que ganhou o Oscar deste ano 2023 de melhor ator. Ele é então um professor de inglês, vive recluso com a obesidade. Ele fica tão recluso que ele tem vergonha de si próprio. Ele dá aulas online, mas não aparece dizendo que está quebrado. Todo mundo está visível com sua telinha e ele ali não. Ele também, na sua compulsão, ele come pizza praticamente todos os dias. E tem um entregador de pizza que chega ali e ele não se deixa ver. Ele possui compulsão alimentar e é diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva. É um problema, né, que leva ele à morte. O que é então essa insuficiência cardíaca congestiva? É uma doença crônica que ele tinha, em que o coração dele não bombeava o sangue como deveria. O sangue, então, ele acumula nos pulmões, nas veias ou ambos e leva à morte. De início, dá dó daquela pessoa realmente assim, né? E realmente a criatura dá dó. Mas o que levou ao Charlie ficar tão obeso a ponto de pesar 270 quilos? Foi a morte do parceiro dele. Ele então tinha uma família, tinha uma esposa, tinha uma menina que deixou ela quando ela tinha 8 anos por causa deste caso com esse aluno.
E aí ele morre. E ele entra em depressão. Ele tem esse luto. E quando ele está prestes à morte, então ele vê diante de tantas coisas que ele tem na vida dele, a culpa por ter deixado a filha, porque o filme gera mais nessa culpa que quer redimir, né, que quer se desculpar com a filha. Para ele o que importa realmente é estar em paz com a filha. Também tem a questão da religião. Esse filme fala da sexualidade dele, que é bem gritante, que é nojento. Já no início do filme já tem uma parte, né, que ele está vendo o filme pornô de dois homens. Então esse filme tem tudo. O jeito que ele come, a compulsão em comer, a sujeira da casa porque ele não sai mais para nada. Ele tem uma amiga enfermeira que o ajuda por amor. E às vezes a gente fala, nossa, mas que amor que é esse? Porque ela, de uma certa forma, trazia as coisas para ele comer, mas talvez porque não tinha mais jeito, ia morrer, então não fiquei presa nisso. Mas eu fiquei presa realmente como a vontade humana fez com que Charlie pudesse largar a vida dele tão perfeita com a esposa, com a filha, para ficar com outro homem. E a partir daí, sofrer o luto, afastar o companheiro dele de Deus, porque ele falou que era para largar. Pelo que eu entendi, o companheiro dele, ele seguia uma religião, e ele falou que era para largar aquilo ali, que ele seria o Deus dele, que eu não ia deixar faltar nada para ele. Daí ele viu que realmente não é Deus, porque o cara morre, o que ele vai fazer? Quem pensa que é Deus não é Deus só pelo fato de não conseguir livrar ninguém da morte. Quando chega a hora, foi-se. Não tem como colocar um segundo mais na vida. O jeito que a casa dele permanece suja. Enfim, o filme tudo é muito nojento. A gula, o jeito que come, dá ânsia na gente. Mas tudo por quê? Falta de Deus. E a única coisa que ele desculpava ali era realmente não ter ficado com a filha há 8 anos, que largou aos 8 anos. Então eu entendi o quanto é nojento realmente a vontade humana sem Deus. Só de imaginar me dá vontade de chorar, de que um homem, como o homem é capaz de largar Deus? Como é que um homem consegue querer ser Deus? Somos tão apegados os seus próprios prazeres perversos, pecaminosos. E o filme fala então que a mensagem poderosa é a redenção. Redenção é o ato, o efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se das penas do inferno. Ali não ficou claro que ele queria se converter, ele queria ter a redenção, redimir pela filha largada há 8 anos. E a menina era perversa, maldosa, por causa desse trauma que ela tinha. Tanto que ele idolatrava aquela menina, que teve momentos em que ele podia ter ido para um hospital, porque ele guardava dinheiro para essa filha. E ele não fazia isso, sobrecarregando a enfermeira, a Lisa, amiga dele, que gastava até o que não tinha por causa dele, e ele guardando dinheiro somente para a filha. Tanto que era a idolatria também dele, aí também mostra a idolatria às pessoas, ainda que seja filha. Ele, quando ele estava ruim, por causa faltando ar nele, né, devido a esse problema cardíaco que ele tinha, ele pedia para ler um poema.
da baleia Moby Dick. Então, baleia, o filme não se trata porque ele é gordo nesse sentido, mas trata-se de um poema feito pela filha dele, em que ela fala sobre a famosa baleia Moby Dick. Então, esse filme, no final de tudo, tem uma cena lá forte em que ela quer que ele se levante e vai de encontro com ela. Só que ele não consegue, porque ele pesa 270 quilos, ele cai. E no final do filme, ela entendendo do amor, né, aceitando o perdão dele, ela começa a ler esse poema, porque ele já está quase morrendo. Então ele se levanta e consegue permanecer em pé, fitando, indo em direção à filha, ela lendo o poema e dá a entender que ele morreu. Mas ele morreu. Que jeito que ele morreu? Com a vontade dele. Não houve conversão. Olha a situação em que o mundo está, em que eu estou. Eu estou porque estou vivendo esse mundo. Se eu não tomar cuidado, eu vou entrar nisso. Se eu não entender o que Deus quer da minha vida, me livrar dessa vontade humana nojenta, aonde que eu vou parar? Nesse caso de Luísa, que daqui a pouco já começou no áudio anterior, ele está deixando a Luísa de todos os ensinamentos que ele fez, agora ele vai deixá-la sozinha para ver como que ela segue, como é que ela reage diante das situações dela, para que ela não volte a amar as criaturas, mas que ela fique firme no que ele ensinou. E eu fico pensando se realmente Jesus sair da minha vida, sair da tua vida agora, neste exato momento, como é que você vai se comportar? Fiel? Vai ser fiel a Ele? Ainda que demorou tanto tempo para que eu pudesse fazer esse áudio, eu tenho certeza que o Senhor estava realmente me mostrando que eu não consigo sobreviver sem Ele. E você depara com seus sentimentos de carência, ainda que seja para um irmão, para uma irmã de sangue, ou para sua mãe, para o seu esposo, ou para um genro. Aí eu me deparo que realmente eu ainda estou presa às criaturas, mas com o desejo de não querer estar, porque eu não quero idolatrar ninguém. Vamos ao livro do céu. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou: que recriminação? É quando Luísa, Jesus falou que ela iria ficar por um tempo, né? Sozinha. E ele fala assim, ele fala que e que quando eu me fizer sentir novamente, virei para recompensar-te se tiveres sido fiel a mim ou punir-te se tiveres sido ingrato. Ou seja, foi o que eu estava falando. Ele ia falar que ela não ia sentir mais a presença dele e que era para ela se comportar. Se ela comportar, ele vai vir e vai presentear, vai recompensar ela. Aí ela fala: Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como depois que me fizeste deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenhas esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. Então ela estava falando para ele como que ele vai fazer isso com ela. Ele fez com que ela desapegasse
das pessoas, agora ele vai deixar ela sozinha, abandonada. E ela sabe das fraquezas dela. Jesus sabia que sem ele ela não podia fazer nada. Aí Jesus acrescenta: é que eu quero fazer-te compreender bem quem tu és. Compreender bem. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Não te entristeças. Quero preparar teu coração para receber as graças que te designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora serás menos sensível. Te farei tocar com a mão o teu nada e te cimentarei bem na profunda humildade, para poder construir sobre ti os muros mais altos, assim que em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer, porque quanto antes eu te fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. Jesus, ele faz isso com a gente. Tira a sua presença sensível. Mas tudo isso é para nos educar, para que a gente reconheça realmente que nós não somos nada. E ele quer que a gente agradeça por isso. Porque ele quer que a gente chegue muito rápido aonde ele quer que a gente chegue. Ele quer que a gente passe por esse mar tempestuoso, porque é um mar tempestuoso em que a gente vive. Se a gente não fitar os nossos olhos nele, realmente é um mar tempestuoso que é capaz de afundar. É como Jesus caminhando sobre as águas. Jesus fala: vem, fita teus olhos em mim e vem. E começo a andar sobre as águas e de repente afundo. Jesus estende a mão. Então eu percebo que eu já caminhei pelas águas, já fitei os meus olhos em Jesus. Só que nessa transição da santidade humana para a santidade divina, a gente começa a afundar. Mas Jesus vem logo e dá a mão, estende porque Ele quer essa vida para nós. Então é preciso confiar que mesmo afundando, Jesus está ali segurando porque Ele quer nos dar uma vida, porque viver a vida divina é uma vida, é dar sentido à nossa vida. Então, mesmo diante de todos os problemas em que enfrentamos, que não são poucos, deveríamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos envia, porque em tudo Ele está nos mostrando quem somos nós de fato por dentro. Continuando. E ao dizer-me isso, parecia que Ele estava me abençoando e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava em meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Porém, resignei-me à sua santa vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: adeus, ó santo esposo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele, e sem ele não tinha outro consolo, mas tudo se transformara em dores muito amargas. Antes, as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: veja, somos obras do teu amado. Onde está? Onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: ah, estas são as obras do teu esposo.
Elas têm o prazer de vê-lo e tu não o vês? Ah, obras do meu Senhor, me deem notícia. Me digam onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar. Me sentia gelar toda. Sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes, a família percebia isso e eles atribuíam alguma doença física e queria me colocar em tratamento, chamar médicos. Às vezes insistiam tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam. De uma certa forma, Luísa sofreu muito, né? Você imagina uma pessoa que tem Jesus constantemente falando, movendo-se dentro dela o tempo inteiro, uma companhia adorável, uma companhia maravilhosa que realmente não precisa de mais ninguém. E de repente Jesus fala: Olha, agora eu vou te deixar só. E é lógico que ela tem que aceitar, não tem o que fazer. Mas ela sente essas penas, ela sente a sua ausência. O seu corpo sente a sua ausência a ponto de sentir falta de ar, sentir gelada, sentir calafrio, a ponto de olhar para todas as coisas, sabendo ela que tudo era obra do Criador, e perguntar: cadê ele? Aonde ele está? Porque a criatura sente a presença de Deus constantemente. Mas e ela? Ela que já estava acostumada, como ficar sem Jesus? Então, eu imagino realmente o sofrimento de Luísa. Não foi fácil para ela ficar sem a presença de Jesus. Continuo no próximo. Eu não sei se é pretensão minha, mas às vezes eu me coloco como se eu estivesse lendo a minha própria vida, através desse livro do Shell que fala sobre Luísa ainda na santidade humana, fazendo também essa transição. Jesus permite realmente a gente ficar sozinha, sentir-se sozinha, experimentar também que somos presas às criaturas, e quando nós somos presos às criaturas, Jesus, mesmo sem que nós sintamos a sua presença, ele faz com que as pessoas nos tratem mal a ponto da gente desapegar mais uma vez daquela pessoa. Jesus não quer que a gente fique presa a ninguém. Jesus quer sim que a gente faça o bem às pessoas. Jesus quer sim que a gente veja a sua presença na vida daquela pessoa, mas sem apego nenhum. Sem apego nenhum. E eu vou dizer o que aconteceu nesse meio tempo também. Por isso que eu falo que às vezes é Jesus mostrando o que eu, Maria Ilma, sou apegada. Não porque eu quero, porque o Senhor sabe que eu não quero nada disso. Talvez a minha sorte, a minha maior graça é Ele saber que realmente eu não quero ser presa a nada, eu só quero ser dele. E Ele, por Ele ver isso, Ele perdoa e Ele dá chance, e Ele faz com que realmente eu esteja presa a Ele. Porque é fato isso, porque Ele não me deixa realmente ser apegada a nenhuma criatura. Eu sou de uma família que eu tenho dois irmãos, aliás, três, um já está com Deus, faleceu quando ele tinha 2 meses, eu acho, ou 3 meses de idade, e tenho três irmãs. E eu percebo muitas vezes que eu não me sinto irmã deles. Não porque eu não quero, mas as situações que vão
acontecendo faz com que eu me sinta realmente que eu não sou considerada como irmã. Devido a muitas brigas que já houve, muitos áudios que não foram bonitos à minha vida. Então, um irmão meu, estávamos nos aproximando. Eu sinto que eu estava me aproximando dele de novo. Aí um belo dia, eu liguei na casa da minha mãe. Eu fui tão reeducada e do outro lado foi muito grosseiro. Tudo bem, eu falei, então tá, Senhor, então vou ser educada com essa pessoa. Tudo bem. Aí no outro dia, eu passei na casa da minha mãe, cumprimentei a minha mãe, ele estava lá, e eu não consegui falar bom dia para ele. Mas não porque eu não quisesse, eu não consegui, travou. E eu já vim embora imediatamente, com uma vontade enorme de voltar e falar bom dia, como é que você está? Mas eu não consegui. Quando eu cheguei em casa, ele começou a mandar mensagens para mim, falando que era mal educada, falando. E aí, na mesma hora, eu fui de novo na casa da minha mãe, porque eu não queria mais falar através de WhatsApp. Eu não aguento isso, eu tenho trauma disso. E falei para ele: olha, vem cá, vamos conversar. Nossa Senhora, foi um ataque para lá, um ataque para cá, uma coisa horrível de novo. Tudo se resumiu assim. No telefonema que, que eu fiz para casa da minha mãe, quando ele respondeu, ele falou que não ouviu a minha voz. Ele não ouviu minha voz falando. Eu falei, então, como que eu fui mal educada? Eu falei com você. Você foi grosso. E ficou tudo bem, né? Enfim, mas assim, o desgaste foi muito grande. E ali eu vi que realmente isso dói o meu coração. Eu não consegui ver que foi uma permissão de Deus. Depois eu vi, mas na hora eu não vi. Foi uma permissão de Deus, o qual eu estava querendo não chorando, por quê? Por causa do amor que ainda eu não tenho dele. Do amor que eu não tenho dos meus irmãos. Verdadeiramente. Falam que me amam, mas eu não sinto. Pelas atitudes, pelo jeito que falou comigo, grosseiro, pelo jeito que eu fui na casa, o jeito que falou, entendeu? Então, tudo isso, eu só faço uma leitura de quanto eu sou apegada à criatura. E eu não quero ser apegada. Então, eu preciso me livrar de mágoas, de ressentimentos do passado. Foi o que eu falei para ele. Meu Deus, isso foi no passado e agora? Agora não é vida nova, então é vida nova. Foi onde falou, tá vendo? Filha da divina vontade. A filha da divina vontade. Ai, pelo amor de Deus. Eu falei, meu Deus, deixa Deus julgar. Então, quando a gente tá nessa vida, nessa transição, isso não importa o que as pessoas pensam. Por que eu me importo? Por que eu me importo com o que meu irmão pensa? Ou que meu esposo pensa? Que meu genro pensa? Que minhas filhas pensam? O que eu tenho que me importar com isso? Se não é Deus, sabe, do interior do meu coração. Aonde está essa dor do meu coração, então? É seu estar apegada? Não está suficientemente só Jesus ser o meu tudo? Então, quando Jesus me deixa, embora talvez você não tenha entendido o que eu contei nesses 6 minutos, 7 minutos anterior, não importa. O que importa é se Jesus me deixar, eu sou isso.
Eu sou isso. Eu não sou, eu não sou o que Jesus queria que eu fosse. Mas ao mesmo tempo, eu não posso me prender a isso porque Jesus sabe do interior do meu coração. Ele sabe da luta que eu travo todos os dias da minha vida. Agora você imagina a Luísa, que teve, assim, nítida a sua presença. Nítida. Não tô falando que ninguém tem, mas tô falando assim, nítida a presença. E quando ele deixou-se dela não sentir, como que ela se sentiu? Então, sem Jesus eu realmente não sou nada, sem a tua graça eu não sou nada. Às vezes, dá vontade de ficar na santidade humana, que também não é fácil. Mas eu não quero ficar na santidade humana por, talvez, por grandeza. Não, não, porque é Ele que me importa. Eu não quero decepcionar Jesus. Como ele disse, se tu fores fiel a mim, irei premiar-te, se ingrata, castigar-te. Eu quero ser fiel a ele. No livro do céu é diferente, né? Quem lê por capítulo no versículo, como é que é mesmo que vocês falam? Eu esqueço. Fala assim, 14. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que deve tudo a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instrui sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono, na oração, na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Esse é o título. Mais uma vez. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que deve tudo a Ele. Mas é verdade, é isso mesmo. Tudo devemos a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instrui sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono, na oração, na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Vou ler até aonde o vídeo número 20 pede que leia. Recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo ele fizera até aí. Tudo, tudo tinha sido obra de sua graça. E que de mim não ficava mais que o puro nada e a inclinação ao mal. Sou eu, mais uma vez aqui falando, né? Realmente, eu tenho uma inclinação muito grande ao mal. Tocava com a mão que sem ele não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas, mas mesmo assim fazia o máximo que podia, para repetir o que fazia quando o sentia, porque ouvia aquelas palavras se ressoarem. Se tu fores fiel a mim, irei premiar-te. Sem grata, castigar-te. Mas é isso mesmo que é difícil. Eu sou movida à graça. Eu já deparei com isso, sou movida à graça. Se ele tira a graça, eu não consigo fazer, mesmo que eu saiba como eu devo fazer, e faço tudo ao contrário. Eu não tenho força. Parece que eu não consigo ouvir a voz de Jesus e faço ao contrário. Que vontade humana é essa tão forte ainda dentro de mim que precisa ser esmagada? Ainda não está esmagada, é isso que eu percebo. Jesus dá-me a graça de esmagar, porque eu não quero isso na minha vida. Eu não quero, eu não quero nada que seja contrário à tua santíssima vontade. Estou falando novamente com Jesus. Eu não quero nada que seja contrário à sua vontade. E pelo vídeo
termina aqui essa leitura. É isso mesmo, que de mim não ficava mais que o puro nada e inclinação ao mal. Tocava com a mão que sem ele não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação. Sem Jesus eu não sou nada. Eu vivo de graça todos os dias. E peço a graça a Jesus, se Ele quer que eu permaneça nesta vida divina, Ele me dê uma graça maior, uma porção dobrada do Espírito Santo, para que eu possa largar esta vida humana tão nojenta. Eu não quero ser presa a ninguém. Eu não quero idolatrar ninguém. Eu não quero servir os meus apetites. Eu quero que Deus possa tirar de dentro de mim toda e qualquer forma de mágoa, de ressentimento, mesmo que eu acho que eu não tenho. Mas numa situação assim que eu contei do meu irmão, é como se relembrasse todo o passado. Porque as pessoas jogam o passado na minha cara. E aí parece que volta com força maior, porque a pessoa ainda não me vê no presente. Mas o que que eu faço com isso? Eu devolvo na mesma moeda? Não, eu não estou no passado. Se as pessoas estão no passado, permaneçam no passado. Eu não quero estar no passado. Eu quero viver uma vida nova com Cristo. Eu quero viver na divina vontade, fazer toda a vontade de Cristo na minha vida. Esse que é meu desejo. É isso que eu retomo nesse dia, fazer a tua santíssima vontade, Senhor. Eu desejo somente isso na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu agradeço a Ti verdadeiramente por me mostrar ainda aonde precisa ser mudado em mim. Mas o que que eu faço com isso, Jesus? Se Tu mesmo não mudar isso, como que eu vou mudar por mim mesmo? Eu não consigo, eu não sou nada. O Senhor mesmo disse isso. É acreditar que isso também faz parte dessa transição, de eu me conhecer e ver que muitas coisas ainda não estão curadas. Porque se eu contar a minha história de vida, vai ver muitas coisas em que realmente me deixaram marcas profundas, mas eu não quero que essas marcas profundas sejam onde foram. Eu não quero que isso lidere a minha vida. Jesus Cristo passou as piores humilhações, Jesus Cristo foi morto inocentemente. E ele amou até o fim. Ele perdoou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que eu tenho que imitar não é isso, então me dá essa graça de esquecer. Esquecer não, como disse o Padre Léo, é lembrar e não doer. É você olhar para o passado, na sua casa, na sua família, nos seus irmãos, seja as pessoas mais que você ama, lembrar e não doer mais. Falar, Jesus é meu tesouro, Jesus é meu tudo. Mesmo que eu não o sinta pela fé, eu sei que Ele existe. Ele está a olhar para mim. Ele não me deixou só. Talvez deixou só não sentir a sua presença. Ele é ou não é o verdadeiro diretor espiritual? Ele é ou não é? Então, temos que olhar para a vida de Luísa, olhar para a nossa vida em tempo de graça, como é que Jesus agia, e lembrar, Ele existe, Ele está perto de nós.
No momento em que você afundar, Ele está ali para te dar a mão. Porque não fostes vós que escolhestes, foi Ele que te escolheu para viver esta vida divina. É exercitar isso. Existe um Deus que me ama, apesar de todos os meus erros. É um Deus que cura, um Deus que liberta. No momento certo, tudo ficará certo. Eu quero seguir. Eu quero seguir. Eu não quero voltar atrás. Eu não quero ter essa vida nojenta, repugnante. Não quero. Jesus, Jesus, eu confio em vós. Eu conto com a tua graça, eu sei que o Senhor me ouve. Perdoa os meus pecados. Cura com profundidade para que eu entre, para que eu possa fazer essa transição verdadeiramente. E não me preocupar com ninguém mais a não ser contigo. Ó Maria Santíssima, minha mãe, porta do céu, que me fez entrar neste reino, não permita que eu saia dele. Que tudo na minha vida seja conforme a tua santíssima vontade, a vontade do teu filho, mãe, a santíssima vontade do teu filho. Que eu dê graças a Deus por esse momento de conhecimento de mim mesmo, com a esperança de sair desta vida. Porque não tem coisa melhor de deixar o Senhor viver em mim. Conta com a ajuda do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O mais importante de estar na vida divina é que as minhas orações todas são voltadas para que esse reino venha logo. Que este reino venha logo. Que estabeleça nesta terra o teu reinado. Seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Amém. Fiat, fiat, fiat.